Volta e meia, alguém me pergunta, Beth, tem algum congresso de nutrição que você me recomendaria? E aí eu sempre acho essa pergunta tanto quanto difícil de responder, porque depende muito. Então, se, por exemplo, minha área é obesidade. Então, eu acho interessante participar de congressos na área de obesidade. Então, eu, por exemplo, já participei, eu participei ano passado, né, em 2024, eu participei do Congresso Internacional de Obesidade, que aconteceu em São Paulo. Já tive a oportunidade de participar de mais de uma vez do o Congresso Europeu de Obesidade Infantil, tá? Então, assim, depende muito da área que você atua. Mas existem alguns congressos, assim, que são mais geralzão, assim, digamos assim, e são congressos interessantes que eu acho que o nutricionista deveria participar pelo menos uma vez na vida. Então, assim, congressos de nutrição, assim, que abordem vários temas da área, e eu acho que são congressos ótimos para você se manter atualizado, para você saber o que está em alta na nutrição. E aí, então, eu selecionei aqui alguns congressos, tá? Nacionais e internacionais, que eu sugiro que, se você tiver oportunidade, um dia você participe. Claro que existe toda uma questão de quê? Planejamento, que é algo que eu sempre falo para todo mundo, questão de planejamento financeiro, então, planejamento de tempo, então, dependendo do congresso, são 3, 4 dias, tem que ver onde vai acontecer um congresso. E aí, o primeiro que eu coloquei aqui é o Combran, tá? Então, aqui tá no site a página do Combran que aconteceu, assim, a última edição, tá? E aí eu coloquei o Combran porque eu acho que é um dos principais congressos aqui para nós, nutricionistas. Aqui tem, eu não quero mostrar aqui ainda a questão dos valores, mas ele aconteceu na última edição aqui de 2024, de 21 a 24 de maio. Acho que a próxima edição, se não me engano, será em 2026. E aí aqui tem a questão, né, o que é o evento, as edições anteriores. Se por acaso, assim, eu vou deixar o link, tá, dos congressos que eu vou mostrar aqui, aí se você tiver alguma dúvida, você pode acessar o link dos congressos. Então, aqui, pelo que eu vejo, o Combran, então, realmente, ele acontece a cada 2 anos, então aqui tem as edições, tá? Então, ó, Joinville, Pernambuco, Vitória, Porto Alegre, Brasília, Belém. Então, sempre está acontecendo em algum lugar. Eu não participei do último Combran, então não sei se... Geralmente, nos congressos, eles já anunciam, né, onde vai ser a próxima edição. Então, aqui tem várias informações. Eu gosto muito, então, de olhar o que rolou no congresso. Então, mesmo que eu não participe, e uma coisa que eu já até dou de dica aqui para você que está assistindo esse vídeo, mesmo que você não participe do congresso, sempre dá uma olhada na programação, tá? Então, aqui eu tenho a programação, aqui vai abrir uma outra guia. Deixa eu ver se está compartilhando aqui minha tela. Não, não está, né? Deixa eu ver aqui. Mesmo que você não participe do congresso, está abrindo aqui ainda a programação, é interessante você dar uma olhada na programação, porque só pela programação você consegue ter uma ideia do que está, né, o que eles estão falando, né? Quais são os temas que vão trazer para o congresso? Porque imagina-se que para um congresso eles vão trazer temas atuais, temas que estão em alta na área de nutrição. Então, aqui, ó, só para. Deixa eu abrir aqui primeiro. Ó, vou compartilhar essa guia aqui com você. Então, aqui, deixa eu ver se estou compartilhando direito. Tá. Então, aqui, ó, tem a programação do Combran. Deixa eu colocar aqui na capinha. Então, assim, você pode acessar o site, ver o que rolou no Combran 2024, quais eram os temas que estavam em alta. Estou procurando, estou pensando em tema para o meu TCC. Gente, olhar os sites dos congressos de nutrição, gente, isso aqui é uma ótima fonte de informação. Então, às vezes, estou sem ideias, vou lá olhar o que estão falando da área de nutrição, vejo com o que eu me identifico mais. Ó, não adianta. Hoje em dia, a alimentação e sustentabilidade está em alta. Então, aqui, ó, sistemas e ambientes alimentares, que mais? Ó, a sustentabilidade do preço dos alimentos, acesso à alimentação saudável, questão de insegurança alimentar também. Ó, falando de rotulagem. Então, aqui era o tema principal, aqui, nova rotulagem. Sistemas alimentares para a compreensão dos impactos à saúde. Desafios sobre o consumo e produção de carne no Brasil. Aqui, ó, sistemas alimentares. Outro dia, ó, foi dia 22 e depois dia 23 também. Políticas públicas de proteção a ambientes alimentares saudáveis. Então, aqui dá para ter uma ideia de qual que é o tema que estava em alta nesse congresso. Ó, dia 24 também. Ó, era um auditório? Ó, era o auditório, Sistemas e Ambientes Alimentares. Aí eu tenho o auditório 2, Alimentação Coletiva e Segurança Alimentar e Nutricional, ó. Vou parar de falar.
Aqui, ó, tem um monte de coisa, um monte de tema interessante. Então, assim, o Combran é um dos congressos de nutrição, assim, que eu recomendaria para você, nutricionista. Então, se você tiver a oportunidade de participar pelo menos uma vez na sua vida, eu acho que vale super a pena. Agora, eu vou mostrar um outro congresso aqui, vou compartilhar essa guia aqui, que é o Aspen Congress. No thanks. Aqui, deixa eu ver se está aparecendo. Aqui o Aspen, ele acontece anualmente. Esse é um congresso que eu nunca participei, então é o meu sonho de consumo. E aí, assim, esse congresso, é claro, ele é mais voltado para quem é nutricionista da área de nutrição clínica e tal. Mas é um congresso, assim, é um congresso grande, que acontece aí anualmente, e aí aqui também tem um programa, e também é um congresso interessante aí para o nutricionista participar, principalmente nutricionista da área de nutrição clínica. Eu até fiz um post há algum tempo no Instagram falando sobre os congressos, eu deixei ele aberto aqui, porque para além desses congressos que eu vou mostrar aqui, existem congressos com temas específicos dentro da área de nutrição. Então, às vezes, eu estou numa determinada região do país, eu quero ir para outra região para ir no congresso, dependendo do tema, se é um tema que você trabalha, vale a pena você se planejar para isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui o congresso Norte, Nordeste, Nutrição Clínica e Esportiva. Então, se eu sou da área de nutrição clínica e esportiva, se eu estou em São Paulo, aqui não tem nenhum congresso de nutrição esportiva, talvez valha a pena eu me planejar para conseguir ir nesse congresso. Claro, tem que considerar passagem, tem que considerar outras coisas. Eu tenho um congresso internacional de nutrição funcional também. Então, estou em outro lugar, também posso ir. Ó, tem o terceiro congresso da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Ó, então, já é um congresso da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Então, talvez seja um congresso para quem né, é da área. Então, eu acho que é um congresso aí que vale a pena participar. Então, tem o Aspen Congress, Aspen. Temos também esse daqui, gente, eu gosto bastante também, que é um congresso de nutrição comportamental, que eu acho que é um congresso que serve para nutricionistas de diferentes áreas. Então, aqui tem um congresso. Eu esqueci, né? Não estou mostrando os valores, né? Aqui ele já está no segundo lote aqui. Estamos em 2025. Então. Aí aqui tem os trabalhos, os palestrantes, etc. Então, é outro congresso, assim, que eu acho bacana para participar, tá bom? E temos um outro que eu também gosto muito, que é esse Congresso Internacional de Nutrição. Então, assim, se eu fosse escolher 2 congressos, se fosse escolher somente 2 congressos para nutricionista, não vou falar do Aspen aqui, porque o Aspen é mais específico, tá? De nutrição clínica, nutrição hospitalar. Mas se fosse escolher 2 congressos para nutricionistas participarem pelo menos uma vez na vida, eu escolheria o Congresso Internacional de Nutrição, tá? Que é o ICN Congress, e escolheria o Combran. Então, eu tenho um congresso nacional e tenho um congresso internacional, tá? Então, assim, esse ano, né, 2025, esse congresso vai acontecer em agosto, e aí tem a página aqui do congresso, etc. Eu já participei desse congresso, eu achei ele ótimo para você se manter atualizado sobre os temas, o que está rolando na nutrição a nível mundial, tá? Então, claro que no Congresso Brasileiro de Nutrição, sim, a ideia é pegar temas que estão rolando no mundo, né? Mas aqui é legal porque você tem palestras de profissionais de diferentes países. Então, uma coisa assim que eu acho muito bacana desse congresso é você ter a oportunidade de entender como os nutricionistas estão trabalhando nos seus respectivos países. Então, isso é muito legal, porque te traz um novo olhar, então te traz ideias. Então, eu já participei do ICN, como eu falei, e é legal porque você conhece, por exemplo, como é que é a pirâmide alimentar em outros países, como é que é, não era nem pirâmide alimentar que eu ia falar, como é que funciona, né, os guias alimentares em outros países. Então, eu acho muito bacana. Então, se você tiver a oportunidade de participar pelo menos uma vez do ICN Congress, eu super recomendo. Então, assim, é um congresso ótimo. Se eu não me engano, esse congresso acontece a cada 2 anos, tá? Eu vou deixar o link desse congresso aqui. Então, claro, existe toda uma questão de planejamento financeiro, principalmente porque, dessa vez aqui na Europa, né? Então, eu participei já na Argentina, então era mais perto, mais barato, né? Mas dessa vez aqui na Europa vai ficar um pouquinho mais caro, né? Porque tem a passagem, o euro, caro, né? Mas, enfim, uma questão de planejamento, você já sabendo que esse congresso acontece a cada 2 anos, por exemplo, você consegue pensar em um planejamento financeiro para participar. E realmente é um congresso que eu acho assim que vale muito a pena. Deixa eu só ver aqui, eu acho que ainda não tem a programação, né? Tem aqui uma sinopse. Então, vamos ver o que é.
que eu tenho aqui? Mas, ó, o tema do congresso, que a gente já consegue ter uma ideia, e o Combran trouxe muita coisa, né? Tinha um auditório, né, falando sobre sistemas alimentares, etc. Aqui, ó, o tema é sustentabilidade, o tema do congresso, mas aqui, ó, não tem nada, assim. Ainda não tem nada de programação, tá? Mas, de qualquer forma, é um congresso, assim, que eu recomendo. Então, como eu falei, se fosse para escolher 2 congressos na área de nutrição para todo nutricionista participar, assim, pelo menos uma vez, eu recomendaria o Combran e o ICN Congress, certo? Bom, se tiver algum outro congresso que você acha que, assim, que para você foi inesquecível, que você acha que os seus colegas nutricionistas deveriam participar pelo menos uma vez, deixa aqui abaixo desse vídeo, comenta aqui também. E eu vou deixar aqui na descrição os links para você acessar os sites dos congressos. Como eu falei, mesmo que você não vá, dá uma olhada na programação. Tenho certeza que pode trazer ideias e também é uma forma também de se atualizar. Então, você vê o tema ali, os temas das palestras, dá um Google depois, faz uma busca no PubMed, aí você tem uma ideia do que estão falando ali de forma mais aprofundada, tá certo? Vejo você, então, no próximo vídeo. Até lá!